Em junho de 2020, a endodontia perdeu mais um grande nome, o professor da FOP Unicamp, Dr. Alexandre Augusto Zaia. O professor Zaia, por muitos anos, ministrou a aula Alterações Pulpares e Periapicais nos cursos presenciais da endodontia Pardubuc. Aqui eu presto uma homenagem e expresso minha gratidão aos ensinamentos por ele transmitido aos nossos alunos. Eu vou ler na íntegra o capítulo escrito por ele no livro Endodontia Passo a Passo, Evidências Clínicas, do saudoso e grande mestre Dr. Francisco José de Souza Filho. Ao professor Francisco, autor do livro, serei eternamente grata pelos inúmeros ensinamentos passados por ele no meu mestrado e em outros cursos que pude participar. Agora, a leitura na íntegra. Etiopatogenia das alterações pulpares e periapicais. Considerações gerais. Um dos problemas que o profissional da área odontológica encontra na endodontia é a dificuldade em fechar um correto diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Diferentemente de outras especialidades da odontologia, na endodontia, o profissional não tem uma visão direta das áreas comprometidas. O fato de não poder visualizar diretamente as alterações que ocorrem nesses tecidos dificulta o entendimento dos eventos que acontecem, desde a iniciação de um processo inflamatório, sua evolução e sua correlação com os sintomas clínicos. Apesar dessa dificuldade, é importante entender que o problema mais comum que ocorre na polpa e no periápice é a inflamação, que não deve ser considerada uma doença, mas sim um mecanismo de defesa do tecido conjuntivo contra micro-organismos e seus subprodutos que alcançam o tecido pulpar, em geral por um processo de cárie. Essa relação entre a inflamação pulpar e bactérias está bem definida desde que Kakehashi e colaboradores mostraram em ratos germ-free, livres de bactérias, que mesmo depois de a polpa dental ficar exposta na cavidade bucal, não ocorre necrose pulpar. A polpa dental é um tecido conjuntivo, vascularizado, portanto, quando bactérias ou subprodutos atingem esse tecido, inicia-se um processo inflamatório de defesa na área afetada. A inflamação é um processo sistêmico que pode acontecer em qualquer tecido vascularizado do organismo, como mecanismo de defesa, independentemente da localização. O primeiro evento do processo inflamatório é uma resposta vascular, em que capilares da região sofrem vasodilatação e aumento da permeabilidade, permitindo uma saída maior de líquido e células inflamatórias, glóbulos brancos, que circulam nos vasos sanguíneos. O volume de líquido e células que saem dos vasos está diretamente associado à quantidade e aos tipos de micro-organismos envolvidos. Quanto maior a quantidade e a virulência dos agentes irritantes, maior a resposta vascular e a saída de líquidos e células. Isso acarreta um aumento de volume da região, edema. Na polpa dental, a resposta inflamatória tem início quando bactérias ou seus subprodutos a atingem a partir da permeabilidade dos túbulos dentinários. O comportamento da polpa frente às agressões difere do comportamento de outros tecidos conjuntivos, pelo fato de esta estar localizada no interior de um espaço com paredes duras que impede a distensão do tecido, quando ocorre o edema, gerando um aumento da pressão na região. Essa pressão estimula as terminações nervosas e inicia um estímulo doloroso. Quando o aumento de volume ocorre de forma rápida, a sensação dolorosa pode se tornar intensa e espontânea. Portanto, a dor decorrente da inflamação
é a principal queixa que acomete o tecido pulpar e periapical e que leva o paciente ao consultório em busca de tratamento. Evolução do processo inflamatório pulpar. A sequência de cortes histológicos a seguir mostra a evolução da necrose a partir da exposição pulpar feita em dentes de ratos. Na figura 1.1, pode-se observar que na porção mais coronária, o tecido pulpar encontra-se necrosado. Na porção inferior da área de necrose, existe uma intensa concentração de células inflamatórias, neutrófilos, na tentativa de barrar a disseminação das bactérias e toxinas e isolar os agentes agressores. Logo abaixo, pode-se observar o tecido pulpar vital com presença de vasos sanguíneos dilatados, o que possibilita a saída das células de defesa, glóbulos brancos do sangue, que se acumulam na área onde existe a invasão bacteriana. Na região mais apical, é possível observar um tecido pulpar com características praticamente normais, com poucos vasos sanguíneos. Tais achados histológicos podem ser correlacionados com as características clínicas da pulpite irreversível, ainda sem nenhum sintoma na percussão, uma vez que resta uma porção de polpa vital no terço apical do canal. Portanto, o tratamento endodôntico deve ser realizado sob anestesia local. A figura 1.1 mostra o corte histológico com intenso infiltrado inflamatório, com predomínio de neutrófilos, onde tem a seta, e pode-se observar que a inflamação evoluiu no sentido apical. No entanto, um tecido pulpar ainda vital pode ser visto no terço apical. A figura 1.2 mostra uma intensa resposta inflamatória no ligamento periodontal apical, com a presença de vasos dilatados e reabsorção óssea. Esse quadro histológico é compatível com perissementite. Nesse estágio, clinicamente, o dente já apresenta dor à percussão. O tempo para que a inflamação periapical inicial, perissementite, se transforme em abscesso, não é possível de ser determinado devido a inúmeras variáveis que envolvem o processo. Observem na figura 1.2 o corte histológico mostrando a inflamação no ligamento periodontal apical com intensa proliferação vascular e o aumento do espaço periodontal. A figura 1.3 mostra um grande número de células inflamatórias, neutrófilos, concentradas na embocadura do forame para evitar a disseminação de micro-organismos. O aumento de pressão na área periapical deve ser o principal fator de estímulo para essas células iniciarem a reabsorção óssea, criando um espaço para a formação de um tecido de defesa compatível com uma lesão periapical crônica, o granuloma, cuja função é impedir a disseminação de bactérias oriundas do canal radicular. O granuloma é a área onde bactérias são destruídas pelo sistema de defesa. Se o canal radicular não for tratado de forma eficiente, esse tecido de granulação persistirá na área periapical. Observem na figura 1.3 o corte histológico mostrando necrose total da polpa dental e região periapical com reação inflamatória característica de granuloma. O estado inflamatório periapical pode variar a qualquer momento, de crônico para agudo ou vice-versa, dependendo do tipo e da quantidade de bactérias que alcançam esse tecido. Na figura 1.4, pode-se observar na região periapical um intenso infiltrado de neutrófilos
e a presença de área de destruição tecidual sugestiva de formação de abscesso. Observem na figura 1.4 este corte histológico mostrando área periapical de dente com polpa necrosada, com a presença de inflamação periapical e áreas de microabscesso. A figura 1.5 mostra radiograficamente a área radiolúcida periapical sugestiva de granuloma. É interessante notar a inflamação do ligamento periodontal associada ao forame apical, que é o canal de comunicação entre o sistema de canais radiculares e o ligamento periodontal. Nas outras áreas do ligamento periodontal não há inflamação, como se observa na radiografia. Existe a lâmina dura. Diante desse fato, é possível concluir que para o sucesso do tratamento endodôntico são fundamentais a limpeza e o selamento do forame apical, impedindo que bactérias e seus subprodutos possam alcançar o ligamento periodontal. A completa remissão da inflamação e a formação de novo trabeculado ósseo caracterizam o sucesso do tratamento endodôntico. Na figura 1.5, a radiografia de um dente 12 com uma área radiolúcida periapical. Concluindo assim a leitura na íntegra deste capítulo, aqui nossa homenagem póstuma a esses dois grandes nomes da endodontia que deixaram um legado exemplar e cujos ensinamentos continuam ajudando milhares de dentistas que buscam a excelência na endodontia. Gratidão aos saudosos professores, Dr. Francisco José de Souza Filho e Dr. Alexandre Zaia.